trabalho com consultoria e educação financeira há cerca de 7 anos, atendendo vários estados no Brasil. E eu posso provar que talvez nós estejamos sendo sim manipulados e enfraquecidos para uma possível guerra, de se tornar uma Venezuela ou uma Ucrânia em guerra. Sou Elaine Monteiro Amorim, autista grau 1, de direita, luto por direitos humanos, igualdade social, qualidade de vida. Sou contra a Lei Rouanet e a favor da democratização, pois chega de sustentar artista com vida luxuosa, enquanto favelas aumentam, a fome e a miséria aumentam, o agro reduz e a desigualdade social também. Minha descendência é Deus, Jesus Cristo. Meus avós, por parte de mãe, são ucranianos e indiana, avô português, pais pernambucanos. Eu nasci no Pará e cresci entre favelas, agro e capital. Então se prepara nesse momento para começar a dar um Google ou anotar todas as informações. Criei um cronograma para que a gente possa juntos desenvolver esse estudo. É um vídeo um pouquinho longo, então não tenha pressa em consumir o conteúdo. É para desenvolvimento, alerta a todos os brasileiros para que a gente cresça juntos e lute por uma causa igual, que é igualdade social, zero fome, dignidade humana e direitos humanos. Primeiro ponto que a gente pode pesquisar e dar um Google é: a fome é uma das táticas usadas com frequência para enfraquecer uma nação. Então, quando começam a enfraquecer uma nação, quando outras grandes potências começam a querer enfraquecer uma nação, o primeiro indício de guerra é a fome, a manipulação de informação, o conflito religioso e entre si políticos, que é o que está acontecendo nesse momento. E um ponto importante que nós iremos ver nas pesquisas é que o partido atual, junto com artistas e suas panelinhas, tem cada vez mais aumentado a pobreza, a fome, a desigualdade social, o crescimento de favela e a redução do agro. Estão prontos? Bora lá! Primeiro cronograma. Primeira pergunta: quais artistas ganharam 1 milhão na Lei Rouanet? Quais favelas e quanto de agro ganhou 1 milhão de reais como incentivo? Quem movimenta a economia no país? Agro e mão de obra escrava e barata das favelas. Então, agro e favela movimentam a economia do país, trazendo bilhões. Tanto a favela com a mão de obra traz bilhões, como o agro também. Se o agro e as favelas movimentam a economia do país, por que artistas com vida luxuosa ainda ganham 1 milhão de reais, dizendo que é porque movimenta a economia do país? Quem acaba com a fome é o agro. Quem coloca a mão na massa é a favela, não é artista. Não é artista que produz alimento, é o agro. Não é artista que coloca a mão na massa, são as favelas. Eu sou a favor da democratização da Lei Rouanet, que vocês podem votar, tem na internet a votação para democratizar, para utilizar esse dinheiro para ajudar as favelas a saírem da miséria, a doar casas. Gente, 1 milhão de reais dá para comprar várias casas de 200 mil e doar para pais e mães, família carente, ou comprar terras e dar para eles começarem a plantar. Se o agro e as favelas movimentam a economia do país, por que não pegam todo esse dinheiro que deram em Lei Rouanet e não começam a comprar casa para as famílias carentes ou investir em terras autossustentáveis para poder trazer mais produção rural? Pelo contrário, não seja agro, não produza insumos naturais e venham para a cidade e aumentem as favelas, sejam escravos da mão de obra. Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho a fundo o porquê nós estamos sendo manipulados e como nós estamos sendo manipulados. Próxima pergunta: quem acaba com a fome, com a desigualdade e movimenta a economia no Brasil? É o agro e as favelas. Já sabemos disso e não é artista para ficar ganhando 1 milhão de reais.
Segundo ponto. Então, se as favelas e o agro movimentam toda a economia do país, por que não lutamos juntos para democratizar essa lei? Por que todos não começam a pesquisar e a votação e não começam a votar para democratizar e ter um teto, até um ponto que essa pessoa possa realmente receber a Lei Rouanet e não artista com vida luxuosa, e que esse dinheiro seja direcionado para as favelas e para o agro, para trazer uma igualdade social, reduzir a fome, a miséria e trazer mais igualdade social. Pois sim, vocês podem pesquisar, a Lei Rouanet aumenta a fome, a miséria, a desigualdade social e contribui com o aumento das favelas. Como que uma lei que faz tudo isso ainda está sendo ativada e continua crescendo e prosperando no nosso mercado, enquanto crianças e favelas e agro estão cada vez mais passando necessidade? Então aprendemos, e vocês podem pesquisar, Lei Rouanet aumenta a pobreza, contribui com a desigualdade social e também com o aumento das favelas e até com a fome e miséria no país. Pesquisa da seguinte forma: a Selic foi criada para controlar a inflação? Sim. Pesquisa também, próxima pergunta: o que é Selic? Selic é a taxa básica de juros. E juros e Selic é a mesma coisa. Então, Selic é a taxa básica do mercado e Selic e juros é a mesma coisa. Selic baixa, juros baixos. Selic alta, juros altos. Se a Selic foi criada para controlar a inflação, como que ela controla a inflação? Selic alta reduz a inflação, que é o aumento de preços generalizados. O aumento de preços sendo reduzido, com juros altos, a nossa moeda é valorizada, a gente ganha poder de compra e aquece o mercado nacional e consegue consumir mais alimento, porque Brasil não é indústria, Brasil é produção rural e alimentícia. Então não tem por que ter um juros baixo para ter um país industrial, pois o Brasil não é indústria. Se baixa os juros, que vocês vão aprender nas próximas perguntas, para focar no mercado internacional e focar na indústria internacional, mas não nacional exatamente. Então, juros altos reduz a inflação, poder de compra para nossa moeda e aquece o mercado nacional. Essa é a verdade. Juros baixo aquece o mercado internacional, indústria internacional. O nome desse mecanismo, mercado mercantilista. Vocês podem pesquisar também. Se a Selic foi criada para controlar a inflação, e a Selic, que é os juros que tem que ficar alto para controlar a inflação, por que tem que controlar a inflação? Por que a inflação não pode estar alta? Porque a inflação alta aumenta a fome no país. Então pesquisa assim: inflação alta aumenta a fome no país? Vocês vão achar? Sim. Próxima pesquisa: baixar os juros do país aumenta a indústria? Sim. Baixar os juros é para focar no mercado de exportação? Sim. Somente as favelas unidas com o agro podem salvar o Brasil de se tornar uma Venezuela ou uma Ucrânia em guerra. E eu posso provar e vocês podem estudar. Pega aí uma caneta e um papel ou se prepara para dar um Google e vamos juntos estudar a realidade da nossa nação. Selic é a nossa taxa básica de juros. Quem decide a Selic? Comitê de Política Monetária, Copom. O PT, Lula, pesquisa assim: tem uma briga para baixar os juros há cerca de 30 anos. Qual o interesse do PT, do Lula, em reduzir os nossos juros? Diz que é para incentivar o crédito e aumentar a compra de imóveis no país. Quando a gente para pesquisar sobre a crescente de problemas habitacionais no país, tem sido muito grande. Quando a gente para pesquisar sobre o crescimento das favelas, também tem sido muito grande. Então, se todos esses anos, desde 2004, vem baixando nossos juros, cadê as casas? Por que o crescimento das favelas e da fome está crescendo? Na verdade, o interesse do Lula ao baixar os juros é para focar no mercado internacional, mercantilista, exportação e industrial. Então, o Lula briga para baixar os juros para focar na exportação, enquanto ele é contra o agro.
porque somente a panelinha dele de exportador está lucrando nesse momento, enquanto todo o resto é mão de obra barata ou escrava. Próxima pesquisa, número 2. Reduzir a vida rural aumenta o crescimento das favelas? Sim, a redução da vida rural aumenta o crescimento das favelas e mão de obra escrava, ou seja, ele luta para baixar os juros para focar na exportação do agro e ainda incentiva o não agro para crescer as favelas e gerar mais mão de obra barata? Será? Número 3. Diminuir a vida rural aumenta a fome no Brasil? Sim. A partir do momento que tem menos produtores, menos produto sendo produzido, automaticamente mais pessoas saindo de suas terras para vir morar nas favelas e conseguir um emprego com salário mínimo, automaticamente fome, miséria e um país com alta inflação por ter menos produtores. 4. A industrialização aumenta a fome no país? Sim, a industrialização aumenta a fome no país e cresce também o nível de favelas. Ou seja, ele briga para baixar os juros não para focar o mercado nacional, porque para focar o mercado nacional, já que nós somos agros e prestador de serviço, é juros alto. Juros alto aquece o mercado nacional, juros baixo internacional. Então ele baixa os juros, briga para baixar os juros há 30 anos e vem reduzindo desde 2004. Dessa forma, reduziu a vida rural, focou na panelinha dele de agro em fazer ela crescer e focar na exportação, enquanto ele incentiva o não agro, mas a panelinha continua exportando rios e trazendo bilhões para o bolso deles. Então, baixa os juros, foca na exportação, tira seus produtores da produção, traz para a mão de obra barata, aumenta a fome, miséria, desigualdade social, inflação dos alimentos e automaticamente industrialização, e industrialização gera fome e também desigualdade social e também mais favelas. Uma cadeia de coisas que acontece só por baixar os nossos juros, que é desvalorizar a nossa moeda. 2003, quanto que estavam nossos juros? Em 2003, nós estávamos com juros de 26,50. 2003, eu lembro que eu ia no mercado com meu pai, voltava com carrinhos cheios com R$300. Por quê? R$300 valia o que estava escrito nele. Dessa forma, a gente tinha poder de compra, tinha mais produtores, mais agro, mais alimentos circulando e a moeda valia o que estava escrito nela, trazendo igualdade social, fazendo que, mesmo a gente morando numa favela, morando na zona rural, a moeda valia o que estava escrito nela, porque não precisava ter exatamente uma alfabetização para a moeda valer, pois igualdade social é ela valer o que está escrito nela para todas as classes sociais. Isso é igualdade social. Nessa época, em 2013, eu lembro que meu pai construía casa, comprava casa com R$40 mil à vista. E meu pai, ele é analfabeto. Então, meu pai é analfabeto em 2003, sem salário fixo praticamente. Ele já era prestador de serviço, ele tinha casa, a gente tinha casa, meu pai comprava casa, construía, porque tinha o poder de compra, ele não precisou ser alfabetizado para ter poder de compra, porque a moeda valia o que estava escrito nela. Em 1999, 1996, então, dinheiro valia dinheiro porque nossos juros estava 42%, 45% em 1999. Nessa época, até uma pessoa que ganhava um salário mínimo conseguia comprar uma casa à vista sem precisar se endividar, porque tinha igualdade social no poder de compra com juros altos. Em 2003, juros 26,50, PT já brigando muito para baixar os juros para focar na exportação. Em 2004, caímos para 16%, 16,25%, 16,50%, 17,25%. Com isso, a nossa inflação começou a subir, a desigualdade social começou a subir, ele começou já a manipular as pessoas a não serem produtor, a não ser rural e focar somente nos amigos dele para tornar exportador, enquanto toda outra massa ele estava tirando da zona rural e trazendo para a cidade para gerar mão de obra escrava, emprego por um salário mínimo e baixando o nosso poder de compra, desvalorizando moeda, trazendo os rurais para a cidade, para mão de obra escrava, focando na exportação e tendo mais mão de obra barata para trabalhar para as indústrias deles, para focar na exportação. Mesmo que isso custasse o crescimento das favelas, custasse o crescimento da fome e da pobreza. A que custo
Vale empobrecer uma nação por dinheiro num país tão rico e abundante por natureza como o Brasil? E hoje o juro está 14,25, porém a nossa moeda só vai começar a valer um pouquinho mais se os juros continuar a subir e voltar para 20% ou 26%. Então nós estamos com reflexo de longos anos de juros baixos, até corrigir a inflação, até corrigir o poder de compra. Vai levar um pouquinho de tempo e tem que continuar subindo nossos juros para trazer igualdade social e corrigir a fome, a pobreza, a miséria e trazer poder de compra e aquecer o mercado nacional. Em 2004, qual o número de favelas que existia no Brasil? Cerca de 750 favelas existiam em 2004, por reflexo de juros altos, menos favela, mais produtores, mais rurais. Em 2025, quantas favelas nós temos com uma baixa tão grande de tantos anos com juros baixos? Número de favelas em 2025: 12.348. Número de favelas em 2004: 750, com juros de 26,50, com reflexo de juros de 42% ao ano. Por quê? Juros altos, mais produtores, mais alimentos, mais pessoas na vida rural, com poder de compra sem precisar vir para a cidade, porque a moeda vale o que está escrito nela. Depois de tantos anos com juros baixos por briga do PT, para incentivar o não agro e a mão de obra escrava, de 750 favelas, viemos para 12.348 favelas. Nos enganam falando que os juros baixos é para aquecer o mercado nacional e para trazer poder de compra para o brasileiro. Mas como podemos ver, juros baixos desvaloriza a moeda, aumenta a inflação, cresce a industrialização, cresce a pobreza, a fome, a miséria, cresce também a parte de exportação. E quem são os amigos do PT que ele ajudou a se tornar grandes produtores e grandes exportadores? Quem são as empresas de agro que o PT ajudou a crescer no país, enquanto ele incentiva a grande maioria a não ser agro? Número 1, que a gente já conhece, JBS, entre outras. Ou seja, nós temos uma panelinha de agro que o PT incentiva a crescer, sendo a principal delas JBS, enquanto todo o restante da população é manipulado a não ser rural, a não ser agro, a não ser produtor, para que o poder e a exportação de bilhões fiquem nas mãos somente do grupo de agro petista. Enquanto o PT incentiva a JBS, entre outras empresas de agro, a exportar, ele rumina toda a parte da população a não ser agro para trabalhar a mão de obra barata e aumentar assim as favelas para conseguir exportar em grande massa, recolher milhões e dessa forma pagar um salário básico para quem mora na favela. Porque quanto maior o nível de favela, maior será o número de mão de obra barata, mais as empresas lucram bilhões e ao mesmo tempo pagam um salário mínimo que não vai fazer tanta diferença no orçamento da empresa. Por que não implantaram ainda educação de agro nas escolas? Não ensinam nossas crianças a plantarem para acabar com a fome, com a miséria e desigualdade social? Por que somos alienados e manipulados a não ser agro, a não ser empresário? Dessa forma, deixando o poder na mão do PT para exportar e ganhar rios de dinheiro? Nesse momento, o Brasil é um dos maiores exportadores. Quantos brasileiros estão se beneficiando com esses bilhões de exportação? Só aumentou a mão de obra escrava, pobreza, fome e miséria, porque o PT não deixa o Brasil se tornar uma grande potência de exportação, aumentando a fome e a miséria, para que tenha poder e dinheiro nas mãos, e somente seus aliados são autorizados a exportar. E apenas artistas aliados ganham rios de dinheiro, assim eles são incentivados a manipular a nação a votar também no PT. Se os juros baixos, segundo o PT, é direcionado para aumentar o consumo no mercado nacional, crescer o nível de habitação, aumentar o estímulo de venda de imóveis, aquecer o mercado nacional, cadê as casas? Por que as favelas aumentaram desde 2004? Por que em 2004 tinha
750 favelas e hoje tem mais de 16 mil favelas. Por que nós estamos com maior índice de habitação, de problema habitacional no Brasil, depois de tantos anos com juros baixos? A situação habitacional no país está sendo um grande problema. A produção rural, a redução da produção rural também está sendo um grande problema no país. Se a intenção do Lula realmente é aquecer o mercado nacional, por que ele não ensina a todos nós a ser produtor, já que nós somos um grande exportador? Por que o poder está somente na mão da panelinha dele? Realmente se preocupa com a nação? Realmente se preocupa com os mais necessitados? Ou é sobre poder e dinheiro? Então, para resumir, baixa os juros não para aquecer o mercado nacional, apenas para focar no mercado mercantilista e também na exportação. Enquanto os produtores de agro, amigos panelinha petista, estão lucrando bilhões, a grande outra massa, mão de obra escrava, crescimento da pobreza, das favelas e crianças passando fome, enquanto Lei Rouanet é dada para os seus aliados artistas. Elane, e qual o melhor caminho hoje, segundo a sua opinião, no caso a minha opinião, para corrigir a economia do país e trazer uma igualdade social? Número 1, continuar subindo os juros, a Selic, para que a moeda seja valorizada e reduza a inflação, pois a função da Selic alta é reduzir a inflação. Reduzindo a inflação, com juros altos, nós aquecemos o mercado nacional. Juros altos aquece o mercado nacional, juros baixos aquece o mercado internacional. Subiu os juros, a gente está fomentando o mercado nacional. Desceu os juros, está focando no mercado internacional de exportação. Outro ponto para corrigir a economia, salvar o país, salvar nossas crianças da fome, da miséria, trazer igualdade social, reduzir a inflação, voltar a plantar com urgência, voltar a ser rural, voltar a comprar terras, voltar a comprar casa, voltar a plantar, a ter horta. Voltem a plantar o quanto antes, para que a gente corrija essa questão de miséria e fome, porque é impossível num país tão rico por natureza ter gente passando fome enquanto a gente exporta a preço de banana como mão de obra escrava. Então, o primeiro ponto é juros altos se manter e focarmos em incentivar a produção rural e voltar a consumir apenas produto nacional. Por que consumir produto nacional? Para estimular a se tornar um país autossustentável, porque se a gente está consumindo somente produtos nacionais um dos outros, estaremos construindo empresários, produtores e automaticamente sendo um país autossustentável. Sendo um país autossustentável, consumindo roupa, sapato, bolsa somente nacional de outro brasileiro, eu vou estar me enriquecendo e enriquecendo você. Dessa forma, o mercado nacional estará sendo aquecido. E automaticamente ensinando nossas crianças a plantar, trazendo educação de agro, de plantio, colheita e exportação, para que a gente torne novos exportadores, novos produtores, novos agros, para que daqui a alguns anos nós sejamos uma grande potência de exportação, mas não uma grande potência petista, onde o poder de bilhões está na mão de poucos, e sim uma potência de exportação na mão de todos, onde todos os brasileiros podem exportar, lucrar e ganhar com isso, de livre e espontânea escolha, sem estar sendo manipulado a ser mão de obra escrava. Volta a plantar, foca na produção rural, foca em consumir somente produtos naturais e produtos nacionais para a gente se tornar um país autossustentável e dessa forma desenvolver nossas crianças para que a gente seja nos próximos anos uma grande potência de exportação. Assim nós teremos grandes potências mundiais dependentes da nossa exportação e seremos autossustentável em um país nacional. Sustentável consumindo somente produtos nacionais e sendo um grande exportador, tornando grandes potências dependentes da nossa alimentação. Com isso, a chance da gente entrar numa guerra é muito baixa, porque nós seremos um país rico, autossustentável e todo mundo exportador, alimentando grandes potências. Agora, começam a enfraquecer com a fome, o nosso país, a nossa nação,
Daqui a pouco, quando as grandes potências conseguirem o que querem no nosso país, vendo que nós estamos enfraquecidos com a fome, com a miséria, a chance de guerra é muito grande. Sem vender mineração, sem vender terra, né? Porque não tem como a gente vender mineração por papel. Isso para mim não entra na minha cabeça, como que a gente vendeu mineração por papel. Tudo isso porque nós somos impedidos de ser empresários, ser exportador e rural. Privam o nosso desenvolvimento, vendem nossas almas por dinheiro. Por que é preocupante um país tão rico por natureza estar deixando crianças passar fome enquanto dá dinheiro para a Lei Rouanet e foca na exportação da panelinha petista? Não é nem só por eles estarem lucrando, é por eles estarem enfraquecendo a nossa nação. A primeira arma de guerra usada antes de um país entrar em guerra é a fome. A fome é o primeiro indício de armas de guerra contra uma nação. Um país desnutrido não tem força para vencer uma guerra, não tem cérebro para desenvolver um país. Então, somente as favelas unidas com o agro, focando em incentivar as escolas a ter matéria de agro, voltar a plantar com urgência, desenvolver novos empresários, novos exportadores, novos rurais, aquecer o mercado nacional, consumir somente produtos uns dos outros e tornar o país uma grande potência de exportação, onde qualquer brasileiro pode ser um grande exportador e se tornar rico, bilionário, mas de forma justa, sem deixar o poder na mão de uma pequena panelinha. Então, para finalizar o vídeo, como diz o PT, não seja agro, baixa os juros, deixa a gente dar dinheiro para a Lei Rouanet e vamos nos tornar aí a próxima Venezuela ou uma Ucrânia em guerra. Claro que eu espero que isso não aconteça, eu espero que o Brasil mude, que comecem a implantar a educação financeira nas escolas e o principal, agro, ensinem nossas crianças a plantar. Não é possível que num país tão rico por natureza exista crianças que não sabem plantar e estejam passando fome nesse momento. Nos manipulam a não ser agro, a não ser produtor, aumenta a fome, a pobreza, a miséria e a desigualdade social, colocam rios de dinheiro na Lei Rouanet, enquanto quem movimenta a economia do país são as favelas e o agro. Porém, não seja agro, deixa somente a panelinha petista ganhar e lucrar bilhões nesse momento com a exportação, porque toda a nação brasileira não sabe nem plantar. Nossas escolas não têm aula de plantio, colheita, muito menos de agro. Como que nós moramos em um país tão rico por natureza e passamos fome e necessidade alimentícia ainda? Essa é a minha opinião sobre a questão atual econômica do país. Nós estamos sendo manipulados perante a minha visão e a fome é uma grande arma de guerra e se não tomarmos cuidado, o Brasil está correndo um grande perigo. Esse vídeo é um vídeo de educação financeira focando em conscientização para acabar com a fome, com a miséria, igualdade social e construir novos produtores, novos empresários, novos exportadores, pois todo mundo tem direito de se tornar um grande exportador e está lucrando, nesse momento, bilhões através do agro, que no momento somente a panelinha petista está fazendo isso porque todos esses anos não fomos ensinados nem a plantar, justamente porque eles estavam se preparando para este momento. Espero que nos próximos anos as nossas escolas tenham aulas de plantio, colheita, plantação e que nossas crianças saibam o mínimo de sobrevivência, que a gente acabe com a fome e se torne um país autossustentável com uma grande potência para alimentar outras nações e ser um país seguro. Encarecidamente eu peço agro e favela, lutem pelo nosso país, voltem a plantar, voltem a comprar terras, aprendam a ser empresários, lutem pelos seus direitos. Ninguém nasceu para viver na miséria. O Brasil é rico por natureza.